Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja no teu lar, preciosa Zé, mulher do original de Deus. Sejam todas muito bem-vindas em nosso meio e mais um estudo de mulheres com espadas. Glória a Deus. Nós já descobrimos que somos escolhidas, já fomos equipadas, estamos aqui no último tema da terceira fase, a qual nós estamos sendo munidas das armas de Deus. E hoje o tema que nós vamos trazer com a nossa preciosa Ezer, lá da Angola, irmã Zenaida Rocha, o tema perdão e restauração. Já falamos sobre a espada como palavras, a espada de luz, a espada da colheita, a espada da canção, a espada do silêncio, e hoje vamos tratar aí a espada do perdão e da restauração. Mas antes de passar a palavra para a Zenaida, eu convido a irmã Maria do Carmo, que é irmã da irmã Zenaida, e está do lado dela para estar intercedendo e entregando esse momento da nossa amada, para que ela continue sendo usada, e o Espírito Santo, através dos lábios dela, possa ministrar aos nossos corações também. E você que chegou aqui, seja muito bem-vinda no nosso meio, que o Senhor continue falando e ministrando ao teu coração, e que você possa entender quando, como usar essa espada do perdão e da restauração. Amém? Irmã Maria do Carmo, a palavra está contigo. Senhor, oh Espírito Santo, obrigada, Pai. Obrigada por tu que prometeste estar aqui nesse momento, Pai. Sem não somos nada. Muito obrigada, Espírito Santo. Que seja a tua serva a ministrar essa palavra, Senhor. É uma palavra tão forte, tão poderosa. Nós precisamos de vir, de beber dela. Senhor, que seja tu a ungir ela, Senhor, a cada palavra que ela falar, a cada. Oh, sim, Espírito Santo, muito obrigada, Pai. Neste momento, Senhor, tu concedeste a tua serva estar aqui, Pai. Tantas tribulações, mas tu permitiste este momento, Pai. E nós queremos te agradecer por isso. Então, Pai, conduza ela, Pai. Seja tu com ela, Espírito Santo, e que nós possamos beber dessa palavra que ela vai nos dar. Amém. 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 A palavra está contigo, Zenaida. A Amém. paz, Senhora, amadas. Estamos mais uma vez aqui reunidas para falarmos da espada de perdão e da restauração. Vou ler aqui a palavra de Deus em Colossenses 3:13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Pois se perdoarem as ofensas, perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém, amadas? Ai, perdoar. Não é fácil, mas é preciso. É preciso perdoar, é preciso perdoar para podermos prosseguir. Porque se a gente não perdoar, vamos para trás. Ficamos para trás e com tudo aquilo que a falta de perdão tem, que não é bom. Então, a falta de perdão nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas que nós amamos. A falta de perdão nos destrói. A falta de perdão, pronto, é isso. É verdade, Maria, ficamos acorrentados.
Vou ler mais um pouquinho. Às vezes, ao perder uma batalha, você encontra uma nova maneira de vencer a guerra. É um ditado do ex-presidente norte-americano, Donald Trump. Visualiza uma espada descansando ao pé de um trono. A espada é entregue por um momento para que mais tarde possa ser empunhada. Às vezes, isso é, Deus é maravilhoso. Há pouco tempo eu tive uma situação na vida, pronto, nós, a família, na qual perdemos, na nossa empresa. E eu tinha, aliás, todos nós tínhamos a opção de perdoar e prosseguir ou ficar com aquela mágoa né, com aquela mágoa e, e nos destruirmos, né? E pronto, destruirmos e ficamos com aquela mágoa e viver ou trabalhar com aquilo, em vez de perdoarmos e prosseguirmos, né? Ou, ou visualizarmos aquela perca de uma outra maneira. Não tivemos fases, pronto, né? Tive uma fase complicada, graças a Deus e graças pronto, às irmãs e orações, não é? A família que ajudou, não é? A palavra de Deus que ajudou muito, que limpou o, o, o meu coração, tanto que até fiquei com depressão, não é? Fiquei com depressão, eu já vinha de uma, pronto, foram muitas coisas, não é? Muitas situações que fiquei com depressão, queda de cabelo e decidi perdoar, não é? Decidi perdoar e seguir em frente. Com isso, não é? Com isso eu aprendi muito, não é? Aprendi muito que hoje eu vejo, pronto, já vejo as coisas de outra maneira e que Deus permitiu que eu passasse por isso, porque Ele tem algo maior, né? Ele tem algo maior para mim, para a minha família, não é? Para todos, não é? E precisávamos de passar por isso para nos munirmos, não é? Nossos motivos. É importante descobrir se estamos lutando contra alguém ou algo, ou realmente lutando a nosso favor. Amém. Apesar de nos ter sido confiada a espada do Espírito, não estamos armados para ferir. Libertamos cativos, prisioneiros, em vez de aterrorizá-los e prendê-los. Há sempre algo maior acontecendo. Amém. Glória a Deus. É verdade. É verdade. Nós não estamos para destruir, para pagar o mal com o mal que acontecem na nossa vida de maneira positiva. A esfera de onde elas se originaram. E a nossa vem de um lugar onde o metal é refinado na essência da verdadeira luz e os cortes da espada são perfeitamente amolados para de uma só vez cortar e curar. Amém. A cura. O apóstolo, a existência de armas humanas e suas motivações. Feitiçaria, ódio, inimizade, rixa, explosões de raiva ou ira, dissensões e divisões, heresia, inveja, assassinatos. Todos esses instrumentos materiais e seus objetos estão ligados à queda. Amém. É verdade, nós temos visto a queda
de muitas famílias, família que é projeto de Deus, né? Muitas famílias serem destruídas por essas armas humanas, por rixas entre irmãos, que depois acaba em inimizades, separações, em que pronto, né? Desune uma família, a falta de perdão, não se conseguem perdoar. E não é? Como é que eu posso dizer? Essas sementes que o diabo vai colocando nas famílias, não só mesmo nos serviços, né? Onde a gente está, no nosso redor, no nosso meio. Eh, tantas, eh, Há tantas, em vez de vivermos em amor, por exemplo, nas famílias, temos inveja um dos outros, em vez de nos ajudarmos, não é? Em comum, ficarmos felizes, não, o meu filho atingiu esse patamar, vamos nos alegrar a todos, não vai ser bom para a família toda. Não acontece, pronto, não acontece, muitas das vezes não acontece isso, fica com inveja, porque sou o filho dele, porque que sou a filha da fulana, é que está aí, porque que o meu não? E são, pronto, esse tipo de palavras que vão, nos trabalhos, por exemplo, em vez de pensarmos todos em conjunto, não é? Para resolvermos de crescermos, para resolvermos uma certa situação da empresa, para a empresa evoluir e a empresa evoluindo, as nossas vidas também evoluem. Mas o que acontece hoje em dia são guerras e mais guerras, vamos nos prejudicando uns aos outros, vamos prejudicando as nossas gerações, as gerações futuras. Por exemplo, há casos que acontecem em que entre colegas, não é? Como é que eu posso dizer? Prontos, fazem a cama, não? Este é um termo, um colega faz a cama para o outro, não é? E esse colega é despedido. Imagina, esse colega despedido tem família para sustentar, tem filhos na escola. É mais entre pensarmos assim, por que não perdoar? Aquela situação, pronto, avançamos todos, né? Pois ainda que eu me glorie um pouco demais da nossa autoridade que o Senhor deu para edificar vocês e não para destruí-los. Não ficarei envergonhado. Armas sujas. O apóstolo Paulo nos dá uma janela para a razão por trás do nosso poder. Nós não lutamos para destruir, mas para construir. A autoridade que o céu empresta a nós na terra é para destruir o mal, fazendo o bem. É verdade, amadas, e muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A autora conta sobre a história de cura e perdão e salva na vida de seu pai. Amém. O bocadinho que eu tive a ler o livro, a autora do pai não teve a presença. Eu, durante algum tempo, não é? Durante algum tempo, cresci também sem presença paterna. Pronto, o meu pai biológico, mas cresci com os avós, e depois, não é? Depois, já um bocadinho adulta, graças a Deus, Deus deu o meu padrasto, né, que eu considero também como um pai, e pronto, e teve
E tenho também os tios, né? Os homens, outros homens na família, mas o pai não sou, pronto, não cresci. E de certa forma também, não é, senti um pouquinho eh, esta ausência paterna, não é? Que nós temos visto que muitas famílias, muitos filhos crescem sem essa presença paterna e muitas das vezes traz danos terríveis. Danos terríveis que só mesmo Deus para curar a ferida que a ausência, não é? Que a ausência paterna ou materna, pronto, paterna causa na vida das crianças. Mas, enquanto crianças, né, enquanto pequeninos, nós temos, pronto, temos a família, temos a mãe, que, que pode nos ajudar, não é? Nos ajudar a enfrentar essa parte. Depois de adultos, nós temos opção de escolha. Se ficamos na mágoa pelo facto de não queremos entender por que aquele pai não esteve presente, não é? Naquele momento e só hoje é que está, não é? E ao invés de ficarmos nesta mágoa, não é? Em vez de ficar nessa parte, eu escolhi aproveitar, né? Conviver com meu pai no momento, a partir do momento que Deus permitiu, não é? Eu escolhi aproveitar e perdoar, não é? Perdoar, deixar Deus curar, não é? Curar aquele lado que estava comigo por causa da ausência paterna e seguir em frente. E seguir em frente como prontos, que às vezes, pronto, muitas das vezes há certos casos que não acontece isso, não é? As pessoas ficam nas mágoas. Amém, irmã Fátima, boa oração em família. As pessoas ficam perdidas nas mágoas e não perdoam. Perdemos momentos em família e não só, momentos agradáveis, não é? De convivência com amor. E pronto, em suma, era isso que eu tinha para partilhar. Vou continuar aqui a ler. A fé, a fé é a confiança deliberada no caráter de Deus, cujos caminhos você pode não entender no momento. Você, você pode estar vendo esta situação que está passando de maneira errada e que muitas vezes vemos como rejeição. Deus vê como adoção. Quando você, quando você é ou se sente completamente rejeitada pelo seu pai natural, você é completamente adotada por Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmã Miriam. Eu, eu passo a palavra para ti. Glória a Deus. Gratidão, irmã Zenaida, pela introdução aí do tema Amém. perdão e restauração. Na leitura deste texto, deste capítulo, a qual a autora Lisa Beveri, ela traz, né, que ela vai nos apresentando cada espada para usar. E aí, quando chega nessa parte, eu confesso para vocês que, enquanto lia de novo, né, esse capítulo, eu me emocionei muito. Não só pela história da autora, mas também pela situação em que ela passou. E eu passei uma situação similar também, assim como a irmã Zenaida já trouxe aqui, na qual não teve a presença paterna na infância, na adolescência, também passei por isso. Logicamente que Deus me presenteou com um padrasto que assumiu ali, ou tentou assumir o papel de pai, mas você fica com sabe, aquele vazio, aquela lacuna na sua vida, do porquê
que o seu pai resolveu, o seu pai biológico resolveu deixar a família? Por que que isso aconteceu? Aí você sente, sim, essa parte da rejeição, do abandono, e você vai crescendo. No momento em quando está passando por isso, pode ser que você não dê tanta importância, mas conforme vai chegando os anos, e aí outras situações vão acontecendo na tua vida, essa lacuna, ela surge, ela aparece, e você fica com aquele vazio, que é só Deus para preencher. E aí, quando eu estava lendo, e me emocionei na hora que a autora conta, né, a história do pai dela, que ele se dava muito à bebida, aos vícios, aí houve a separação da família ali, e o pai dela continuou nessa vida. E ela, com o irmão dela, insistindo, né, em visitá-lo, eles não abandonaram totalmente o pai, iam visitá-lo, mas ele não dava importância nenhuma. Então, nesses momentos, ela se sentia rejeitada, ela se sentia desprezada, mas ela já conhecia, ela já estava no caminho. Teve até um desses momentos, né, que ela levou o pai dela para ouvir a palavra e ela começou a insistir, pai, aceita Jesus, porque você não sabe o dia de amanhã. E ele bateu o pé e disse que ele não iria aceitar, que do jeito que a vida dele estava tudo maravilhoso, que ele não iria aceitar Jesus, que ela não adiantaria ela forçar. E ela com o coração apertado, e ela foi para a oração. Como nós aprendemos aqui, a espada da luz, na qual nós vamos interceder, é você se colocar ali na brecha em favor daquela pessoa, porque ela não sabe pedir, né? Ou ela não sabe o que está acontecendo com ela, mas você vai ali e começa a clamar pela vida dela, porque o que importa é a salvação da vida dela. E aí ela recebeu uma palavra, né, do Senhor, uma promessa, que está lá em Atos 16:31, que diz: Deus a fez lembrar dessa promessa. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E ela ficou se questionando por um bom tempo. Isso passou anos e anos. Ela teve filhos, os filhos cresceram, se casaram, aí ela teve os netos dela, e mesmo assim, o pai dela nada de mudar de vida. Nesses momentos em que ela se sentia rejeitada pelo pai, Deus a fez lembrar do que o salmista escreveu. Ouça, ó filha. Ouve, filha. Vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante a ele. E no momento em que ela recebe essa palavra, ela também entra em prantos. E conforme a gente vai lendo o capítulo ali, o discorrer, né, do capítulo, nós também acabamos por se emocionar, né, com essa parte. Por quê? Quando nós nos sentimos rejeitados pelos outros, rejeitados por aquele que deveria nos socorrer, nos dar apoio, nos carregar no colo, o Senhor nos adota. Fala assim, olha, agora você não precisa, né, se preocupar. Eu sou teu pai, eu te adoto. Você é minha filha. Agora, a opção que você tem é confiar em mim, porque eu cuido de você. Esquece o que aconteceu com você. Eu sei, filha, que deixou uma lacuna na tua vida. Eu sei que as coisas e situações que você passou deixou lacunas em você, mas eu sou aquele que preenche todo o vazio que você tem, que você sente. E o Senhor é que nos carrega no colo, é Ele que preenche essa lacuna que ficou. Então, Deus, Ele pega aquilo que nós vemos, o que nós entendemos como rejeição, Ele fala assim, eu te adoto. Então, nós somos filhas de Deus, adotadas, aceitas no amado. Glória a Deus por isso. E aí, a autora, quando ela entendeu essa palavra, ela se alegrou, ela começou a se regozijar, da mesma forma que nós podemos nos regozijar neste momento, sabendo que o Pai, Ele nos adota, glória a Deus. Mas tem uma parte que nós temos que decidir, é perdoar, liberar perdão por aqueles
para aqueles que mais nos feriram. Porque o perdão não é você manter prisioneiro a pessoa, mas é você se manter prisioneiro por não liberar. É você manter-se algemada a essa prisão invisível que você acha assim, eu não vou perdoar, mas quem está sofrendo, quem está sentindo toda essa rejeição, todo esse peso, é você que não liberou o perdão. Porque pode ser que a pessoa, a percepção dela com relação à vida, com relação a tudo, pode ser diferente da sua. E a palavra do Senhor diz, e ela vem com confirmação mais uma vez hoje. Se nós perdoarmos os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se nós não perdoarmos os pecados, eles não serão perdoados. Isso está descrito lá no Evangelho de João, capítulo 20 e 23. Aí a autora, ela continua falando que ela vai até a clínica, lá o asilo onde o pai dela estava, porque ele já estava, né, de idade avançada, já sofrendo de algumas debilidades, então ele foi para o asilo. E lá ela começou a orar juntamente com os filhos dela, com a nora. Veja bem, ela começou a falar de Jesus, ela era recém-casada, e ela continuou insistindo, mais de 20 anos, em estar ali constantemente visitando e tentando sentir este amor do pai. Mas Deus foi tratando também com ela. Teve um momento de uma dessas visitas em que ela fez, que foi naquele momento em que Deus tocou no coração dela, de uma forma em que houve a liberação do perdão por parte dela quando ela disse uma palavra. Ela abraçou o pai dela e disse, porque o Espírito Santo sussurrou no ouvido dela, fala que ele foi um bom pai. Ela, mas eu não posso falar mentira, ele não foi um bom pai. Fala que ele foi um bom pai, porque ele precisa ouvir isso. E aí ela vai e fala, né, abraça o pai dela e fala assim, você foi um bom pai. Ele, sem acreditar, conforme ela discorre, ele sem acreditar, assim, né, ele só olha para ela e fala assim, obrigado, porque era isso que ele estava precisando. Ele sabe que ele não foi um bom pai em toda a vida, mas quando ele recebe essa palavra, ela sente que algo, a atmosfera naquele ambiente, aquilo que estava aprisionando o pai dela, foi desatado naquele momento. E eu passei por isso. Quando a minha filha estava perto de fazer 1 ano, eu fiquei 9 anos sem falar com meu pai biológico. E aí decidimos, né, mandei convite do meu casamento, mandei convite do chá de bebê, ele nunca apareceu. No meu aniversário de 15 anos, mandei convite, também não veio. E depois de 9 anos, quando a minha filha estava prestes a completar 1 ano, nós decidimos, eu e meu esposo, visitar ele, na casa onde ele morava. E chegando lá, nós conversamos, tal, eu abracei. Eu abracei e falei para ele, pai, me perdoa por tanto tempo segurar essa mágoa com relação a você. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu senti um alívio naquele momento, amadas. É como se as algemas tivessem sido tiradas dos meus pulsos e dos meus pés. Parecia que coisas na minha vida não andavam, por eu estar segurando isso por muito tempo na minha vida. Mas, a partir daquele momento, eu senti algo fluindo, porque eu deixei ir aquilo que me amarrava. E mantenho contato com meu pai desde então. Não sinto nenhum ressentimento com relação a ele, mas eu precisava tomar essa atitude de liberar o perdão. Porque era uma coisa que eu carregava dentro de mim. Porque na percepção dele podia estar tudo certo. Mas eu carregava isso. Eu me sentia presa. Porque aquele vazio da rejeição, quem já passou por isso, entende o que eu estou dizendo. Aquela lacuna que ficou desde a infância,
de você não entender o porquê isso aconteceu. E a partir daquele momento, o Senhor começou a tratar em mim coisas que eu achei assim, não, eu não tinha isso dentro de mim, não. Sim, o Senhor começou a trazer luz sobre algumas coisas que que eu tinha guardado lá no escondido. E aí comecei a declarar a palavra. Logicamente, com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo, a gente já não tem mais as atitudes de criança, né? A gente já começa a entender algumas coisas com uma nova perspectiva, as nossas lentes espirituais, o Espírito Santo vai limpando com o detergente do céu, que tira tudo ali, para você não ver mais nada embaçado. Glória a Deus. Quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus, aleluia. E as promessas de Deus, você começa a chamar à existência as promessas de Deus, declarando o que Deus está dizendo. E aí você começa a agradecer pela salvação daqueles que um dia te feriu. Você cancela, a partir deste momento em que você libera o perdão, você cancela, em nome de Jesus, qualquer débito que você, que eu, poderíamos sentir, ou que essas pessoas podem sentir, que ainda fazem com que sintam aprisionadas. Porque aqui, como diz em João, capítulo 20, versículo 23, se perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoar, não estarão perdoados. Em Tiago fala que a oração do justo é poderosa e eficaz, não é? Mas diz que nós devemos perdoar, orar, né? Orar para que sejamos curados, glória a Deus. Então, eu te oriento, se assim posso dizer, libere perdão. Pedro fala para Jesus assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus, 7 vezes 7? Né? Jesus olha para ele e diz, 70 vezes 7. Mas a gente acha que 70 vezes 7 é durante a vida toda, não, é todos os dias, principalmente aqueles que estão próximos a nós, que sabem aonde a ferida ainda dói, aonde não está cicatrizado, e aí vai cutuca bem lá, que é para te testar, é exatamente esses que nós temos que estar constantemente perdoando. Pode ser que você tenha ouvido aí algum relato, algum estudo que você não deve perdoar ninguém, mas a palavra do Senhor mesmo diz, e a palavra de Deus, ela não mente. Ela vem para nos instruir, para nos corrigir, para nos exortar, e ela diz que nós devemos perdoar. Porque se você não liberar perdão, se eu não liberar perdão, não tem como Deus atender as nossas orações. Não tem como Deus atender as nossas orações. E você quer saber quanto que Deus atendeu a minha oração com relação à minha filha? Foi quando no meu quarto eu comecei a orar. E o Senhor me traz a memória agora. Eu comecei a orar no meu quarto. Ajoelhei e falei, Senhor, dai-me filhos. E veio a palavra, se o Senhor faz da mulher estéril mãe de filhos, então faz de mim também mãe de filhos. E eu perdoo, Pai. Eu perdoo todos aqueles que me feriram de alguma forma, mesmo que eles não entendam ou eles não saibam que me feriram. Principalmente o meu pai. Glória a Deus. A partir do momento em que você libera perdão, você está livre, porque foi para a liberdade que Cristo tem nos libertado. Glória a Deus. Vamos orar de acordo com a palavra, declarando o que a palavra diz. Se você quer ser restaurada, se você quer ser completamente liberta, olha o que diz Salmo 126, versículo 4 ao 6. Senhor, restaura-nos. O salmista estava fazendo uma oração. E que cada uma de nós possamos fazer esta oração também. Senhor, restaura-nos. Assim como o Senhor tem enchido o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão.
Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que o Senhor possa restaurar todo o deserto na nossa vida, nas nossas emoções, tudo que tem causado dor, feridas em nós. Porque não existe vingança tão completa como o perdão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas preste atenção. Quando quando a autora aqui do livro que traz esse estudo, quando nós, com Deus, nós não entramos em discussão. Não queira entrar em discussão com Deus, ok? Porque nós podemos até argumentar, apresentar as nossas razões o quanto nós quisermos, mas no final, o que Deus diz é o que permanece como a resposta final. Ok? Amém? Deus é fiel. A autora conta, né, traz relato aqui de como aconteceu a última visitação que ela fez ao pai dela. Ela não sentiu nada de diferente ali, né, só um momento de eles chorarem, deles se emocionarem. Algo aconteceu naquele ambiente. E naquele ano, ela passou um ano sem ver o pai dela. E num dia, pela manhã, ela sente assim, como se fosse um aperto. E mais uma vez o Espírito Santo ministra a ela, dizendo: este ano você vai perder seu pai. Aí ela: não pode ser. Não, este ano você vai perder seu pai. Mas, Senhor, eu quero ver ele antes, eu quero saber o que está acontecendo com ele, se ele aceitou ou não aceitou. Mas com Deus, nós muitas vezes queremos mudar o outro, nós queremos transformar o outro. Mas quem faz a obra, quem faz o trabalhar é o Espírito Santo. É só ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, não é? A gente pode até tentar mudar o outro, mas não consegue. Quem convence é o Espírito Santo. E aí, nesse último período de vida do pai dela, a autora viu a fidelidade de Deus, em saber que no último ano de vida do pai dela, ele foi transformado. Isso ela só fica sabendo depois de muito tempo, né, assim, quase um ano que ele tinha, 6 meses que ele tinha falecido, uma das enfermeiras foi participar de uma palestra da autora. E lá ela relata que ela era enfermeira do pai da autora Lisa DeVere, e ela fala, né, que o último ano, depois de uma visita que eles fizeram, o pai dela, que dava muito trabalho ali no asilo, ele vivia fugindo, ele vivia brigando. Naquele último ano, parece que ele passou por uma mudança radical. Ele ficou um homem calmo, um homem sereno, que não dava trabalho, que conversava. E ela fez ali a oração por ele, né? E ele aceitou Jesus. Então, a autora ficou aliviada, né? De saber e ver a fidelidade de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Agora, minha pergunta para você. Qual é a sua história? Eu relatei um pedaço da minha história. Qual é a sua história? O que você viveu, o que você passa, que você não contou para ninguém, somente Deus, que sonda o teu coração e as intenções do seu coração conhece? Qual é a sua história? Eu não conheço a sua história, mas eu posso dizer que Deus é fiel, e Deus não mente, e de Deus também não se pode zombar. Existe, sim, algumas decepções que nós passamos na vida, todos nós passamos por algum tipo de decepção, de amargura, de mágoas. Mágoa é uma água má, uma água amarga. Então, algumas coisas que nós vamos guardando dentro de nós. Nós já falamos aqui sobre as palavras
como espadas, que tipo de palavras nós temos declarado, que temos vivenciado hoje, porque declaramos lá atrás, ou ontem, estamos vivendo o que estamos vivendo porque não soubemos como falar as palavras de vida. E acabamos por declarar, ou ouvimos dos nossos pais, essas palavras amargas, e começamos a reproduzir sobre nós, acreditando que isso é verdade, e reproduzindo também nos nossos filhos. Juntamente com as intercessoras, nós estamos tratando essa semana, né, esses últimos dias, sobre as emoções. E veio a calhar esse tema que, conversando ali com as meninas e a Zenaia, assim, não, é o tema que nós vamos trazer ali no Ministério Exé, a espada do perdão e da restauração. O Senhor já começou a tratar conosco ali no grupo das intercessoras, glória a Deus. O Senhor, ele continua tratando com cada um de nós, no nosso individual, no nosso privado, mas você precisa identificar quais são as feridas profundas que você ainda carrega, que permanecem abertas na sua vida. Identificou? Porque nós só mudamos o que nós vamos identificar. Então, você precisa fazer aí um mapeamento das suas emoções, da sua vida, porque Jesus, o nosso Rei, ele consegue curar ambas as partes através das atitudes de uma delas. Como assim? Por exemplo, você pegou aqui, você está aprendendo sobre a espada do perdão e da restauração. Mas pode ser que você esteja usando essa espada de maneira errada ou de maneira equivocada. A verdade é que, assim como a autora, ela ficou por muito tempo, ela julgava muito o pai dela, achando que ele nunca iria ser salvo. Mas a partir do momento em que ela liberou o perdão para ele, ela foi liberta. A partir do momento em que eu, Miriam Silva Fernandes Rodrigues, a Silfer, liberei perdão para o meu pai, eu também me senti liberta. A partir do momento em que a Zenaida trouxe aqui, que ela liberou o perdão da dívida ou daquela situação, ela se sentiu liberta. E o Senhor fala para nós, mais uma vez hoje, a partir do momento em que você liberar perdão para aqueles que te feriram de alguma forma, você se sentirá liberta. Glória a Deus. Então, o nosso Rei, ele consegue curar ambas as partes. Consegue curar você e aquele a qual você está liberando perdão. Através de quê? Através da sua atitude de liberar perdão. Feridas profundas que permanecem abertas, elas podem fazer com que partamos para o ataque. Se você está ferida, você vai querer ferir mais. E o céu pode estar te dizendo hoje, não parta para o ataque. Quando o céu quer curar. O céu quer curar a tua vida, o céu quer curar as pessoas à sua volta. O céu quer curar. Feridas profundas que permanecem abertas podem fazer com que partamos para o ataque e firamos aqueles que o céu deseja curar. Jesus, o nosso Rei, nosso Salvador, nosso Libertador, o nosso Senhor, ele conquistou o nosso coração. Agora ele deseja usar a nossa vida para o propósito de restauração. Glória a Deus, aleluia. Então não existe vingança tão completa como o perdão. Eu te convido a lançar qualquer espada de rejeição, de decepção aos pés do nosso Pai. E permitir que Ele venha refazer, transformando toda essa rejeição em adoção, toda essa rejeição em restauração, em realizações divinas. Mas a pergunta que fica é: você está disposta a propagar o seu conselho em vez das palavras que você ensaiou?
Você está disposta a abençoar aquele que te feriu? Não quero que você repita as minhas palavras, mas que você reflita. Você está disposta a soltar essas algemas que você mesmo se prendeu e a abençoar as pessoas à sua volta, principalmente aqueles que te feriram, porque a partir do momento em que você libera perdão, o Senhor te restaura e vai tratando em você e vai te limpando. Glória a Deus. Lembra da mulher samaritana no poço quando Jesus a visitou? Ela se sentia desprezada, rejeitada pelas pessoas à volta dela, pela vida em que ela vivia. Mas o Senhor Jesus chegou e começou a tratar com ela. E a partir do momento em que ela entendeu que Jesus era a água, a fonte de água viva, o Senhor começou a restaurar e trocar toda aquela situação, aquela vida, aquela mentalidade em que ela tinha, que ela não se sentia pertencente a nada. E ela se tornou uma evangelista, porque ela começou, olha, eu conheci aquele que veio me dar uma nova oportunidade. Ele é o Messias, venham, conheçam ele também, ele falou tudo sobre a minha vida, e ele nem me conhece, só que ele conhece cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Maria, você está aí? Glória a Jesus, aleluia. Sim. Sim. Maria, eu te convido a encerrar este momento com a oração de perdão e restauração. Aleluia. Nós estamos em 17 mulheres que estão aqui para entender que essa espada, já pegamos tantas espadas e o Senhor tem mais espadas para liberar para nós. Nós encerramos neste tópico aqui a terceira fase. A partir do nosso próximo encontro, iremos para a quarta fase desse estudo de mulheres com espadas. O Senhor nos deu algumas armas. Estamos munidas com essas armas, que possamos ter sabedoria e discernimento para usar essas armas. Maria, ore conosco e por nós. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Graças a Deus pelo alimento maravilhoso. Oh, aleluia, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por nos ensinar mais uma vez que devemos perdoar, que devemos viver perdoando, na verdade, todo momento. O perdão não é só um dia, uma vez por dia, melhor dizendo, mas é a todo momento. Sinta-se à vontade e sinta-se em paz. Sempre que sentir que precisa perdoar, perdoa. Sempre que sentir que precisa confessar o teu perdão, confessa. Aleluia. Porque para nós, perdoar que seja como beber água, como respirar, porque nós sabemos que o perdão não nos tira da comunhão com o Pai, mas sim nos conecta cada vez mais, nos torna cada vez mais limpos, lavados, justificados, purificados e com certeza de que estamos no caminho certo, que estamos a fazer o certo. Yes, que assim seja para cada uma de nós, que perdoar para nós seja fácil, que não seja mais difícil, porque para nós, aquele que habita em nós nos dá tudo quanto nós precisamos para sermos mulheres que perdoam, mulheres que amam perdoar, porque nós somos humanos e vamos pecar várias vezes, mas não se esconda, não guarda o pecado dentro de você, libera sempre. Aleluia. Que assim sejamos nós. Que a partir deste dia, depois destes ensinamentos todos,
para nós seja realmente isso. Perdoar é como beber água. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por esse tratamento maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, por nos levar por esse caminho, por nos fazer chegar, meu Deus, nesse nível. Nós sentimos que estamos a flutuar, aleluia, porque não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E Ele nos ensina a perdoar, aleluia, e Ele nos disse e nos falou várias vezes essa noite: perdoa, filho. Perdoa, 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 ser como eu vim. E eu vim carregar todo o mal que estava em vocês, e eu liberei vocês, vocês são livres, agora vocês só têm que perdoar. Não viva se amarrando, se agarrando, se aprisionando, quando não perdoa. Aleluia. Então, nós somos isso hoje. A partir de hoje, você é aquela mulher que vai perdoar e que vai confessar perdão também. Para você sair do império das trevas, da prisão do diabo, e você vai entrar no reino do Filho do seu amor, Jesus, onde nós liberamos perdão, nós confessamos perdão. Meu Deus, que assim seja. Senhor, faça de nós essas mulheres talentosas, essas mulheres que saibam usar a sua espada em qualquer momento, em qualquer hora, Pai da glória, que nós saibamos que devemos nos levantar com a nossa espada. Se calhar seja uma espada para aconselhar, ou então uma espada para lutar, mas que em cada momento que nós nos levantarmos com a nossa espada, nós saibamos exatamente o que fazer, porque ela é poderosa. A espada que está em nossas mãos, que é a palavra de Deus, é poderosa, é muito poderosa. Aleluia, usa essa espada, porque o teu escudo é o meu escudo. Usa ela em nome precioso do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos entregou. Está em nossa posse. Saiba usá-la. Eu agradeço. Eu agradeço cada vida. Eu agradeço cada mulher que teve a oportunidade de ouvir essa mensagem. E eu peço ao Senhor Jesus que ela caia e caiu no terreno fértil, que produza frutos aí onde nós formos, frutos dignos, aleluia, e que nós, quando menos esperados, possamos vir aqui e testemunhar. Senhor, aquele dia o Senhor profundamente falou no meu coração e eu perdoei, e eu confessei, e hoje eu sou uma nova pessoa, e hoje eu subi mais um degrau, e hoje eu atingi um nível diferente na minha vida, na área espiritual, na área física, e não só, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, nós somos renovados, tudo, em todo momento, em cada palavra, em todo ensinamento, toda instrução, nós somos renovados. Vamos carregar esse renovo que o Senhor trouxe para nós hoje, que seja um tesouro para as nossas vidas, amém? Deus seja louvado. Deus abençoa-nos poderosamente. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim Amém. seja. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Mulheres Deus. livres. Louvado seja o nome do Obrigada. Senhor. Gratidão, Amém. amadas, cada uma de vocês que estiveram conosco, as que irão Glória a assistir Deus. posteriormente este estudo, que também sejam Amém. impactados por essa Aleluia. palavra. Glória a Deus. Deus abençoe a vida Amém. de Que assim seja. Jesus. que o Senhor vos abençoe e vos Amém. guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vós, que o Senhor vos dê sempre a paz dele, que excede todo entendimento.